Fala, turminha! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora pro nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando de hoje, o que aconteceu no índice, né? Hoje um diazinho bem travado, um dia que deu quase nada, né? Na verdade, deu duas meia oportunidades, mas que, segundo o nosso operacional, não foram, assim, as melhores entradas. Mas houve quem arriscou e acabou fazendo o resultado do dia. Só que antes da gente começar falando, eu queria pedir para vocês aí já não se esquecerem de deixar aquele like e curtir o canal se você não é inscrito, porque isso aí ajuda cada vez mais o YouTube a reconhecer que o conteúdo é bom, ajuda as pessoas e divulga para mais gente, beleza? Então, bora objetivamente falando do nosso estudo aqui hoje. O que a gente tinha feito? Nós tínhamos ontem o nosso estudo feito baseado nesse range aqui, né? Que a gente tinha dessa continuidade, onde o preço abriu aqui, né? Testando essa região. Aí, quando ele faz isso, nós tínhamos até um order blockzinho que fica marcado aqui no fundo dos 5 minutos, que quando ele fez esse sweep aqui, teve uma galera que arriscou essa entrada aqui e acabou dando bom, né? Deu bom na compra, inclusive teve um aluno, Jairo, que ele vira a mão para um lado e para o outro, e arriscou a venda também depois aqui nesse imbalance aqui, acabou descendo vendido e pegou os dois trades. Hoje foi um dia ruim, não fiz nada, até na live a gente estava acompanhando. Por que eu não fiz nada? Então, mas tinha um imbalance aqui, o preço bateu, voltou. Cara, gráfico pronto é gráfico pronto. Tem fatores aqui que não validaram para mim essa entrada, que é imbalance abaixo dos 50%, zonas importantes lá para cima, a Golden Zone aqui, tá? Então, o meu alvo vendedor era aqui em cima, ou comprar aqui embaixo, nesse order block do 15 minutos. Nesse meio do caminho aqui não tinha nada a fazer, a não ser que esse preço fosse pelo menos nesse cara aqui para depois descer, coisa que não aconteceu. E aí, como vocês sabem, aí acabei passando mais um dia em branco. Mas como nem tudo precisa, como a gente fala, day trade não é ter que operar todo dia, não deu a nossa entrada. Até eu estava vendo o pessoal no grupo ali comentando, vários hoje passaram em branco, porque realmente o preço não fez o que era esperado, então se não faz, não tem o que fazer, né? E por isso que a gente tem um estudo hoje um pouco mais compacto, né? Porque a gente não tem o que fazer, não muda a estrutura, né? O que a gente tem aqui é apenas um alongamento dessa descida aqui, trazendo a mínima para cá, certo? Temos aqui que a gente coloca agora uma região que é a região que o preço... Ele já fez uma quebra de estrutura aqui, tá? Vamos considerar assim que eu não vou marcar nada. Mas o ideal para que ele possa testar as regiões lá de cima é que ele perca essa zona aqui, tá, turminha? Então, aqui que vocês precisam ter atenção, que é justamente próximo à zona dos 50%. E aqui, se o preço por um acaso fizer pivô, você tem uma possível compra para que o preço vá buscar as regiões aqui de cima, certo? Então, essas são as possibilidades, né? Que o preço possa fazer esse tipo de movimento para depois descer. Caso ele abra perdendo aqui, é acompanhar e ver a hora que ele fizer a quebra, para poder dar a entrada e o retorno. Lembrando, aqui vocês sabem, essa região aqui, a gente está na região da Golden Zone, do time frame maior, né? Como aqui, ó, vocês já tinham visto. Então, aqui é um ponto bem interessante de compra, tá? Por isso que a gente estava aguardando o preço aqui. E os alvos lá de cima são esses aqui, ó. Nós temos a POC essa POC é desse movimento todo aqui, tá? Esse volume profile do movimento todo. Então, vocês percebam, a gente tem volume aqui. Aqui nós temos um imbalance, né? Que é esse cara aqui que já foi mitigado.
e depois a gente tem a POC que está nessa região aqui agora, que é a região que a gente tem expectativa de venda, tá? Por isso que a gente pensa na venda lá do lado de cima. E aqui para baixo, a gente pensa em comprar para seguir aí o movimento, caso o preço dê continuidade nesse movimento, tá? Aqui a gente estende um pouco mais essa parte de baixo, a parte de cima, aliás, para que a gente possa ter aí as possibilidades vendedoras na região de cima. Lembrando que, turma, eu sempre falo para vocês, essas regiões aqui, elas são vendedoras, mas se o preço está aqui, significa que elas são, se o preço bater e voltar, elas são alvo, tá? Alvo de uma possível compra, para depois chegar lá e você pensar numa venda ou seguir comprado, dependendo da formação do preço. Mas se atentem a isso, porque às vezes a gente fala assim, aí a pessoa não faz nada, fica esperando o preço subir. Aí o preço sobe aqui, bate no order block, ela entra vendida e o preço faz assim. Aí ela bate no order block, entra vendida e o preço faz assim. Por quê? Porque aqui era o fundo e ele está numa tendência de alta. Então, se ele der sinais de compra aqui, vocês têm que comprar, porque sabem que os alvos são esses lá em cima, né? Lembra que eu sempre falo, em balances de order blocks lá dos contrários, não é ponto para você esperar, eles são alvos, então são lugares que vocês podem esperar para ver o preço chegar, beleza? Então, é isso que a gente tem aí para a gente falar do nosso velho e bom índice. Dólar, o dólar de novo, né? O dólar foi ele abriu aqui nessa região, já rompendo esse fundo aqui, esse topinho aqui, fazendo o pivô, né? Que o pessoal adora o pivô, né? De continuidade. E aqui foi uma questão também igual essa que eu falo, o preço está chegando lá e tal. Quando ele abre nessa zona aqui, você tem uma possível subida, claro, mas ninguém vai operar nesse sentido. Normalmente o pessoal fica esperando chegar no order block para dar venda, mas aí não tem o que fazer, né? A não ser que tivesse muita paciência, que aí no final do dia, ó, aqui nesse horário aqui, ó, depois das 3 da tarde, que ele foi confirmar aqui uma quebra de estrutura, foi e deu uma vendinha chorada, judiada, né? Eu nem vi quantos pontos poderia ter dado essa venda aqui para estar falando para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, que seria uma venda aí de aproximadamente 15, 16 pontos. É vendinha fraca por conta do movimento que o preço estava fazendo. E o que a gente tem aqui agora? Nós temos uma travada no preço. A leitura do dólar ela tá muito ruim, mas muito ruim mesmo, tá, turma? Essa zona toda foi mitigada. Eu vou deixar marcado aqui a extremidade, tá? Eu vou até diminuir o time frame aqui para 3 minutos para ver se dá para a gente marcar alguma coisa só como referência, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, esse order block aqui em cima é uma região de toda essa extremidade aqui, tá? É a região do payroll, né? Foi uma varredura de ponta ali. Então a gente tem essas movimentações. E aqui para cima a gente tem também, ó, essa outra zona aqui também, que é bem importante da gente deixar marcado. Esse outro cara aqui, tá? Que é a outra falha do preço lá em cima. Tá? Então, deixar aqui também como um order block dos 5 minutos, tá? Então, essas aqui são as regiões. Por que eu não vou marcar essas aqui anteriores? Porque nós temos 2 topinhos aqui, ó. Isso aqui eu tô cansado de falar para vocês que isso aqui é liquidez, tá? Então, eu não costumo marcar essas zonas aí, porque isso aí induz o preço
a subir mais. Então, para o lado de cima é isso aí que a gente tem. E aqui para baixo, quando ele perdeu essa estrutura, ele ficou aqui, ó, com duas regiões que a gente pode marcar aqui, além da extremidade aqui embaixo, tá? Nós temos aqui no 15 minutos essa parte de baixo, que a gente pode deixar aqui marcadinha, né? Deixa eu só ajustar aqui. OBC15, nós temos essa outra região aqui também, tá? E depois a gente tem aqui, que aí já é uma região que está numa região alta, é esse cara aqui, ó, tá? Porque essa movimentação aqui, o preço pode vir fazer isso aqui, para depois continuar subindo, tá? Então, muita atenção nessa região aqui, apesar do movimento estar bem numa região de 50%, mas é interessante ficar atento aí com essa zona. Deixa eu só ver aqui nos 5 minutos, acho que aqui a gente consegue marcar melhor essa região aqui, ó, isso aí, tá? Então aqui eu tenho uma zona um pouco mais, que é bom ter atenção, tá? É claro, quanto mais baixo melhor, quanto mais embaixo a situação é melhor, né? E deixa eu só ver uma coisa aqui. Quero ver. É tudo que andou comprador. Então, não, o order block é na região de baixo aqui mesmo do 15 minutos. Tá? Então, o que a gente tem para o dólar é isso, tá? Ele já perdeu a estrutura. Se por um acaso ele amanhecer perdendo aqui, tome cuidado com uma possível volta de liquidez aqui para dar continuidade, tá? Afinal de contas, ele está perdendo estruturas internas e externas aqui nesse movimento. Beleza? Então, turminha, estudo hoje rápido, o mercado hoje foi chato pra caramba, né? E atenção só porque o dólar ele tem alvo aqui, tá? Ele tem esse gap aqui para ser preenchido, então por isso que ele pode voltar a retrair nessa zona. Porque aqui, se vocês perceberem, ó, o movimento em curso agora, ele trata... Deixa eu até tirar essa fibo aqui. Porque o movimento em curso agora que ele está fazendo é esse cara aqui, ó. Aqui, isso aqui eu quero. É essa zona aqui, ó, tá? Então, esse movimento aqui é o nosso movimento MA, tá? Então, ele tem possíveis alvos até essa região de 50%, por isso que a gente fala numa quebra aqui desse pullback e dele poder continuar descendo. Beleza, galerinha? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu estudo um pouquinho mais curto. Essa segunda-feira o movimento foi bem ruinzinho, né? Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. A gente volta a se falar amanhã à noite. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.